Como pode você saber o que vai acontecer e ainda assim chorar nas mesmas cenas? Sério, essa temporada é emocionante demais. Fala, seus lindões, Croiser aqui, e o vídeo de hoje é um resumo da quarta temporada de Stranger Things pra já chegar com os 2 pés na porta pra quinta temporada. Gente, nem acredito que a gente já tá na semana da estreia. E, gente, essa temporada ela é super intensa, super complexa e é uma temporada marcada pela divisão, né, de arcos ali da Califórnia, Rússia e Hawkins. E eu vou relembrar de todos os detalhes aqui junto com vocês. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Inicialmente a gente é situado em 8 de setembro de 1979, no laboratório de Hawkins, quando o Dr. Brenner leva o número 10 para fazer um experimento. E é quando acontece o massacre de Hawkins, e o Brenner chega na sala arco-íris e vê a Eleven e pergunta o que ela fez. Depois a gente é situado em 21 de março de 1986, em Lenora, na Califórnia, para onde os Byers se mudaram. A Joyce agora trabalha de telemarketing em casa, só que ela recebe uma carta da Rússia falando que o Hop tá vivo. O Murray voa pra lá e eles falam com o Enzo, que pede $40 mil pelo resgate do Hopper e que eles teriam que entregar esse dinheiro pro Yuri no Alasca. O Will tem feito um desenho secreto, a Eleven acha que ele tá apaixonado por alguém, e o Jonathan fica fumando maconha o dia inteiro com o Argyle, porque na realidade ele tá fugindo, né, das suas responsabilidades, porque ele percebe que todo o plano de faculdade era envolto no sonho da Nancy de ser jornalista, e ele passou na faculdade que ele queria, que era de artes, pra ser fotógrafo. Só que ele não consegue lidar com isso, então ele não vai pra Hawkins, como eles tinham combinado pro Spring Break, e a El manda uma carta pro Mike mentindo sobre a vida dela lá, falando que ela tem muitos amigos, mas na verdade ela sofre bullying e ela faz um trabalho que é pra falar quem é o seu herói, e ela faz em homenagem ao Hopper, e depois eles até estragam esse trabalho e caçam ela na frente da escola inteira, e ela quer usar os seus poderes, só que como ela tá sem os poderes ela não consegue, e com isso a galera acha que ela é totalmente esquisita. E quando o Mike chega pro Spring Break, eles vão lá no Rinky-O-Mania e a Eleven é humilhada pela Angela de novo. Só que dessa vez ela tá com patins na cara dela. O Mike, obviamente, fica em choque e eles acabam tendo uma discussão sobre o relacionamento deles, principalmente porque o Mike não consegue dizer que ama ela. Ele só tinha falado aquela vez na terceira temporada na frente de todo mundo, mas nunca diretamente pra Eleven, e quando ela corresponde no final da temporada, ele não diz nada. E um ponto importante a ressaltar também é que o Will e o Mike também têm alguns conflitos, porque ele se sente deixado de lado, que o Mike não deu muita atenção ali pra ele quando chegou. Em meio disso, a Joyce fala que tem uma conferência de trabalho pra ir no Alasca, e na ausência dela, a Eleven é presa. Ela vai pra uma detenção juvenil, só que no meio do caminho ela é interceptada pelo governo, a.k.a. Dr. Owens, que fala que as coisas estão complicadas em Hawkins e eles precisam dela. E é importante falar que o Owens, ele foi pressionado por uma outra vertente do governo, que é comandada pelo Sullivan, que acha que a Eleven é o grande problema e que, inclusive, as mortes de Hawkins estão relacionadas a ela. Então eles têm como objetivo matar ela. E o que tá acontecendo em Hawkins, você me pergunta? O Steve tá pegando geral, ele não tá mais um zero à esquerda que nem tava na temporada anterior, mas tudo pra evitar o sentimento de quem ele realmente gostava, que é a Nancy. E a Robin tá apaixonada pela Vic, mas ela não tem certeza se a Vic também gosta dela. E as duas são da banda da escola e ela ri das piadas dela. Agora no high school, o Lucas entrou pro time de basquete e ele tem muita vontade de se tornar popular pra não sofrer bullying que nem eles sofriam antes, mas isso entra em conflito com o Hellfire Club, principalmente porque ele tem o jogo decisivo no mesmo dia que é a campanha final do Ed. O Ed caçou do pânico satânico que existia na época, e como as pessoas julgavam jogos como D&D, isso é extremamente importante pro que acontece nessa temporada. E como o Mike e o Dusty também fazem parte do grupo, eles até tentam adiar a campanha, só que o Ed não aceita muito bem e fala que eles precisam achar um substituto, e eles acabam chamando a Erica. Lembra que ela tinha herdado o D&D do Will quando ele se mudou? E já a Max se isolou depois da morte do Billy. Ela tá bem deprimida e terminou com o Lucas. E é importante falar que ela tá com umas dores de cabeça, então ela toma Tylenol às vezes. E já a Chrissy, que é uma cheerleader nova e ela namora o Jason, que é o capitão do time de basquete, ela tá passando por umas assombrações e ela decide comprar drogas do Ed. Tem até um momento fofo entre eles que a gente acaba torcendo por eles, se não acontece, né? Só que aí ela pede drogas mais pesadas e ele fala que não tinha ali com ele, mas tinha no trailer. E ela vai buscar depois do time de basquete e a Max vê isso. Inclusive, gente, a série
brilha muito aqui nesse momento, tá? Porque é quando tem um paralelo narrativo de vencer os jogos, né? Tanto do basquete quanto do D&D. E quem vence esses jogos são os Sinclairs, o Lucas e a Erika. E o time vai comemorar lá no Benny's. Mas no trailer, enquanto o Ed tá procurando a Special K, a Chris é pega pela maldição do Vecna e ele fica extremamente assustado. Gente, essa cena é muito pesada. Esse pra mim é o melhor começo de temporada de Stranger Things. E sem saber o que fazer com aquela situação, ele foge. E foi por isso que o Owens procurou a Eleven, porque ele sabia do que se tratava e pra isso ele precisava que ela recuperasse os poderes dela. O Jason é questionado onde ele tava, porque a namorada dele morreu. E ele fala que o Ed ele faz um culto satanista. O Lucas inicialmente não concorda e ir atrás dele, mas ele acha que é melhor ele ir, até pra ele conseguir conter a situação, mas também porque ele não quer deixar o grupo, porque ele realmente queria ser popular, ele queria estar ali com eles. E nisso, a Nancy, que tá trabalhando no jornal da escola, junto com o Fred, eles decidem investigar e o Fred passa a ser assombrado porque ele tinha escapado de um acidente e deixado uma pessoa pra morrer. E ele também é pego pelo Vecna e o Patrick, que é do time de basquete, seria a próxima vítima. Mas enquanto a Nancy fala com o tio do Ed, que foi quem encontrou a Chris no trailer e chamou a polícia, ele fala que teve um caso muito parecido nos anos 50, em que o Victor Creel foi culpado, porque supostamente ele teria matado toda a sua família. E nisso, a Max procura o Dustin, porque ela acha que tem a ver com o Upside Down, principalmente porque ela tava assistindo TV e a luz piscou, e o Dustin tem certeza que o Ed não tá envolvido. E por isso, eles vão falar com a Robin e o Steve pra tentar encontrar o Ed. E como eles trabalham agora numa locadora, a Max, ela tem uma pista que ele poderia estar no Rick Noia, que tá preso, e ele era o fornecedor de drogas do Ed. E aí a Robin tem a ideia de tentar buscar no sistema quem que seria o Rick, pelos gostos de filme que o Rick tem. E eles estavam certos, e de fato o Ed estava no endereço dele. Eles levam comida pra ele, falam que estão do lado dele, por mais bizarra que pareça a situação. E como rola o assassinato do Fred, e a Nancy é testemunha, né, do que aconteceu, o último momento que ela viu, o pessoal acaba encontrando com ela na cena do crime. E aí eles se situam das situações e a Nancy decide pesquisar mais sobre o Victor Creel lá na biblioteca. E o Steve tem que ficar com as crianças porque ele é o único que pode dirigir, então a Robin vai com ele. A Max até se voluntaria pra dirigir, só que ele relembra da cena da segunda temporada, quando ela dirigiu com 13 anos. E aí quem acaba indo com a Nancy é a Robin. Até rola um climinha ali entre o Steve e a Nancy fica com ciúme da Robin, achando que eles estão juntos. Só que enquanto as duas investigam, elas se deparam com um jornal sensacionalista que cobria sobre coisas sobrenaturais. E na matéria, o Victor Creel dizia que tinha um demônio na casa dele e esse demônio matou a sua família. E enquanto os atletas tentam procurar o Ed, eles vão nos amigos que eram da banda dele e eles acabam falando que o Dustin era muito amigo deles. Aí eles vão na casa do Dustin e o Lucas consegue falar com eles, mas não consegue avisar exatamente o que tá acontecendo, mas ele sabe que eles vão se encontrar na escola. E aí ele fala que tem uma pista, né, de onde que tá o Ed. Eles vão pra um lugar bem distante e o Lucas deixa eles lá e vai encontrar a galera na escola. E já a Max, ela tem a ideia de ir na conselheira pra tentar entender qual que é a semelhança entre a Chrissy e o Fred. Só que ela não consegue tirar nada dela, mas ela pede pra ir no banheiro, pega a chave do escritório pra ter acesso aos arquivos e ver qual que é essa semelhança. E nos arquivos, ela percebe que ela, inclusive, tem semelhanças, que seria ter uma enxaqueca muito forte, ter pesadelos frequentes e ter passado por um grande trauma. E aí ela começa a ouvir as 4 badaladas do relógio e ela seria a vítima também. E obviamente todo mundo fica preocupado, o Lucas encontra ali com eles e a partir daqui, gente, eu vou separar as narrativas até o ponto que elas se conectam. Então vamos começar falando da Rússia. A gente é situado o que aconteceu com o Hopper, como ele conseguiu sair ali, né, do raio e não ter virado pó, mas ele foi pego pelos russos, foi bastante torturado e percebendo que ele tinha uma boa resistência, ele é mandado pra Kamchatka, que é uma prisão quase impossível de sair e é bem no meio do nada. E ele faz um plano com o Enzo pra escapar de lá. Nisso ele pede pra um preso pra machucar o pé dele e assim ele conseguir sair das correntes pra poder correr. E o Yuri levaria ele embora de avião. O Hope até consegue escapar, só que meio na doideira, assim, porque tem guardas que chegam tentar impedir ele. Ele chega a explodir o local e ele foge naquelas motinhas de neve. Mas o Yuri acaba entregando tanto o Hopper quanto o Enzo, porque ele fala que um fugitivo preso é muito mais lucrativo, principalmente se ele é procurado pela KGB. E aí a
agora o Hopper e o Enzo, eles estão presos juntos, só que numa ala que basicamente eles iriam pra morte, porque teria que lutar com o Demogorgon, que eles levaram do experimento do shopping. E nesse momento, o Hopper, ele já tá bem descrente de que vai viver, né? E ele até traz aquela sensação que ele falava que achava que era amaldiçoado, mas ele chega à conclusão que ele é a maldição porque ele colocou a Joyce em perigo quando ele sabia que ela estaria em perigo. E a Joyce e o Murray, de fato, correram perigo porque o Yuri colocou coisa no café deles, só que eles acordam no avião e o Murray, ele fazia karatê e ele consegue impedir ali o Yuri, só que ele desacorda ele e eles não conseguem ter controle do avião e esse avião cai. E eles convencem o Yuri a colaborar, senão eles iam deixar ele sozinho ali na neve, ele morreria de fome ou de frio, enfim. E quando o Hopper percebe que eles vão batalhar com esse Demogorgon, né, todo mundo tá super feliz que tem um banquete e ele fala que na verdade é pra deixar, sei lá, eles lerdos ou deixar mais gostoso, né, pro Demogorgon comer eles lá. Ele cria uma situação com o Enzo pra pegar um isqueiro, porque ele sabe que as coisas do Upside Down, a única coisa que realmente resolve é fogo. E quando vai rolar essa briga, a Joyce, o Murray e o Yuri chegam lá, né, o Murray, ele vai disfarçado de Yuri, falando que tem encomenda pro diretor, que seriam 2 prisioneiros americanos, o Murray e a Joyce. Eles tomam o controle da situação e eles vão pra sala de controles. E a Joyce, tentando apertar vários botões, ela acaba desligando a cerca elétrica, mas consegue ajudar ali o Hopper a sair da arena. E com a cerca desligada, o Demogorgon vai pra prisão, vai pra cima dos guardas. E lá dentro, eles descobrem que tem tipo um laboratório que inclusive tem outros Demodogs e também um monstro das sombras. Como eles pegaram? Não sabemos. E daí eles zarpam de lá pelo esgoto do laboratório, que leva até um lugar pra fora da prisão. O Murray zarpa ali com a van dele e o Yuri fica enrolando eles lá, falando que a Katinka é uma espécie de helicóptero, não funciona. E eles tentam contato com o Dr. Owen, só que como tá na época da União Soviética, um telefonema dos Estados Unidos pode demorar o tempo que eles quiserem. E é bem nesse momento também que a Joyce e o Hopper ficam pela primeira vez, é uma cena muito fofa, e eles falam sobre um date que eles teriam no Enzo. E esse momento é interrompido pela ligação e eles descobrem tudo que tá acontecendo ali em Hawkins. Então eles decidem voltar de novo pra prisão pra ser meio que uma forma de ajudar eles a retardar um pouco do que tá acontecendo ali no Upside Down. Então vencer, né, as criaturas ali que estão na prisão, até pelo sistema de colmeia inteligente, ajudaria de alguma forma. E quando eles chegam na prisão, não tem nenhum guarda, porque todos ficaram na função do que estava acontecendo lá dentro, e na tentativa de impedir o Demogorgon que estava solto, eles acabam atirando nos outros e eles veem a vida e acaba meio que matando geral que tava ali. E aí eles bolam um plano pro Hopper levar todo mundo ali pra arena, eles queimarem todo mundo e ser esse ponto, né, pra ajudar o que tá acontecendo ali em Hawkins. Não dá 100% certo, a Joyce tem que salvar ele, e o Murray que acaba flambando lá os Demogorgons, mas o Hopper vence, né, um Demogorgon ali na espada, e isso, inclusive, é o que acaba ajudando a Nancy, o Steve e a Robin. Mas a gente já vai chegar lá, porque agora a gente vai pra Califórnia. Depois do Owens levar a Eleven pro projeto, né, os amigos dele vão pra casa, né, do Will, que tá o Mike também, o Jonathan, porque sabe que eles vão ser procurados muito provavelmente. Eles situam o que tá acontecendo em Hawkins, obviamente eles ficam preocupados, mas eles falam pra eles não contatarem ninguém de forma alguma, e aí eles ligam pro Argyle pra pedir umas pizzas, mas meio que pra tirar eles de lá. Só que quando eles acham que é o Argyle, na verdade são os agentes do Sullivan que atira no agente que atende a porta. Tem toda aquela cena maravilhosa em plano sequência, eles conseguem escapar, mas o agente que ajuda eles fica ferido. O Argyle fica totalmente desesperado, e antes desse agente morrer, ele dá uma caneta e fala pra procurar o Owens e falar do projeto Nina. Só que ele não consegue dar todas as informações, ele morre, e quando o Argyle tá fazendo tipo uma lápide pra ele, ele vê que a caneta não pega e o Mike percebe que tem um número dentro da caneta. Só que esse número não é um número de telefone, é um número pra conseguir achar uma localização, e aí eles vão atrás da Suzy pra encontrar, né, as coordenadas. O Argyle até se apaixona pela Eden, inclusive que família grande da Suzy. Mas no meio do caminho, o Mike desabafa, falando que devia ter falado certa coisa pra Eleven e que agora não sabe se conseguiria falar. E nisso o Will mostra o desenho que ele estava fazendo e fala que o Mike é o coração, porque é ele que unifica o grupo. E ele começa a meio que desabafar, falando dele como se fosse a Eleven, falando que às vezes quando você gosta muito de uma pessoa, você não tem coragem de falar determinadas coisas, porque você tem medo de perder a pessoa, você não sabe como uma pessoa vai reagir. E o Jonathan percebe essa situação. Essa cena é muito fofa. E já a Eleven, né, ela é levada para esse projeto Nina, e quem comanda é o Dr. Brenner. Obviamente ela fica desesperada
desesperada, mas ela se convence de ok fazer o experimento. E ele é um experimento que é tipo uma simulação de memória. Então a gente retorna principalmente ali pra 1979, que era quando ela tava começando a desenvolver os poderes dela. E é também quando acontece, né, o massacre do laboratório, que foi um evento muito forte que ela não consegue se lembrar. E foi um fator decisivo pro aumento de poderes dela na época e pro Brenner entender que mesmo tão nova, ela era tão poderosa quanto um. Então durante os experimentos, é uma memória que fica voltando, mas ela não consegue tanto. Inclusive que ela tinha uma boa relação com o enfermeiro, que falava que o Brenner mentia e também auxiliava ela em algumas coisas, até pra dar um acelero aí no aprendizado dela, como por exemplo, ela lembrar de uma memória ruim pra impulsionar os poderes dela. E assim ela ganha do 2, ela sofre um bullying bem similar ao da Angela lá no laboratório, e os experimentos acham que ela dedurou, e por isso o enfermeiro fala que eles querem matar ela e convence ela a fugir. Ele dá um cartão pra ela, dá os acessos do que ela tinha que fazer. Quando ele fala que ela podia escapar, como ela era muito pequena, ela passava ali por um tubo, ele fala que não pode porque ele tinha um chip que era tipo um localizador, e aí Eleven, na inocência dela, fala: ah, você tá me ajudando, eu vou te ajudar. Ela tira esse chip dele, e é quando ele se revela ser o número 1. E ele pede pra ela esperar ele num lugar, só que ela não espera, e ela vê esse massacre de Hawkins. E lá, nesse momento, ele fala que tudo era no entorno dela, que ele queria ela do lado dele, mas Eleven não aceita, e ela dissipa ele pra dimensão X, que a quinta temporada vai explorar mais essa dimensão. E é justamente o que transforma ele no Vecna. E com essa memória desbloqueada, ela recupera os seus poderes, e aí é quando o Owens revela o que realmente está acontecendo em Hawkins, falando que os ataques são do 1 por ser um caso similar ao do passado, só que o Brenner fala que ela não tá pronta. E um ponto muito importante de destacar aqui é que Eleven se liga que o Brenner fala que o 1 sempre esteve na escuridão. Então os experimentos que ela fazia, que a gente via na primeira temporada, de procurar alguém na escuridão, era pra procurar o número 1. E ele fala, não, era pra interceptar os russos, mas ele tá mentindo. A Eleven diz que quer ir pra Hawkins, e o Brenner não aceita, ele faz meio que uma cilada, inclusive pro Owens, que fica preso, e ceda a Eleven. Só que nisso chega o Sullivan, porque ele tava torturando o cara que eles atiraram lá na porta, na casa dos meninos, que dá a localização de tudo. E aí o Brenner até consegue fugir com ela, só que os moços do helicóptero do lado de fora têm a visão, eles atiram 3 vezes no Brenner e pede permissão pra atirar nela. E o Owens ouve isso e fala pro Sullivan, pelo amor de Deus, não mata, eu posso deixar ela em coma induzido, porque se os assassinatos não tiverem a ver com ela, a gente vai precisar dela. E o Sullivan não quer saber, ele fala, atira, só que nisso os meninos estão chegando, eles falam, ah, mas tem civil aqui perto. Ele fala, atira mesmo assim, só que nisso a Eleven já se movimentou e é quando a gente tem aquela cena icônica que ela derruba o helicóptero, ela se despede do Brenner, que agora tá realmente morto, fica super feliz de ver todo mundo, inclusive o Will, e fala que Hawkins está em perigo, que eles precisam voltar agora. Só que, obviamente, não vai dar tempo. E aí ela tem a ideia de fazer, tipo, a experiência da banheira pra ajudar eles mentalmente, principalmente se o Vecna consegue, ela também. E aí eles vão numa unidade do Surfer Boy e reconstroem o experimento no freezer. E aí agora, retornando pra Hawkins, a Max, ela fala a experiência que ela teve com a badalada, das 4 badaladas do relógio, e o Dustin fala que ela ficou tipo em transe enquanto isso aconteceu. E eles calculam quanto que essas pessoas que passaram, né, pela essa experiência, quando que elas morreram, e eles concluem que ela tem 24 horas. E por isso eles querem encontrar uma forma de evitar, porque o Victor Creel saiu vivo da situação. Então a Nancy decide ir ali no hospício, fingir que é uma estudante de psicologia, vai junto com a Robin. Elas falam que estavam fazendo uma tese em cima deles, só que aí eles não conseguem porque falam que presos como o Victor Creel é super difícil o acesso. A Robin tem um monólogo incrível falando como ela tá em roupas desconfortáveis só pra ser levada a sério e como ela queria ser uma mente brilhante como o Anthony, que é o diretor do hospício, e ele é convencido, né, pela bajulação, e elas também pedem pra falar sozinhas ali com ele, e ele deixa, depois de ser bajulado mais um pouquinho. E nesse momento tem uma revelação importante também, porque o Anthony fala que a música pode ser terapêutico pra quem tem uma mente quebrada, e que a música certa pode provocar estímulos notáveis. E aí, né, o Victor Creel conta a história da perspectiva dele, falando que depois dele voltar pra guerra, eles compraram essa casa pra meio que ser um recomeço, só que eles tiveram um mês de paz porque essa casa era assombrada por um demônio, animais mortos começaram a aparecer, ele inclusive viu um bebê em chamas, até que um dia o demônio pegou a Virginia, esposa dele, e ela teve uma morte parecida com a da Chrissy, e ele tentou fugir com os filhos, mas a filha morreu, o filho entrou em coma, mas ele permaneceu vivo, até porque estava tocando Dream a Little Dream for Me. E aí ele acha que supostamente o filho dele tinha morrido, e ele, não sabendo lidar com a situação, tentou
tirar a própria vida, colocando, né, navalha ali no olho, mas ele não morreu. E com isso, a Robin entende que a música é um fator importante pra ele ter ficado vivo nessa situação. Já a Max não quer esperar as últimas 24 horas dela esperando a morte vir, então ela decide fazer algumas cartas e entrega pra cada uma dessas pessoas, inclusive pra sua mãe, que ela é assombrada pelo Vecna nesse momento também, mas ela vai ler uma carta pro Billy lá no cemitério. E é quando ela finalmente desabafa o que estava acontecendo com ela. Ela fala que as coisas pioraram muito depois que ele morreu, que ela se condenava por ter ficado paralisada e não ter feito nada enquanto o monstro estava vindo pra cima dele. E ela começa a ser assombrada pelo Vecna, falando que na verdade ela estava mentindo, que ela ficou aliviada. O Steve percebe que estava demorando demais e vai até ela e encontra ela em transe. O Dustin fica desesperadamente tentando falar com as meninas no rádio, que ainda estão na confusão ali do hospital psiquiátrico. E quando eles conseguem, eles colocam ali, né, no Discman, Running Up to Hill, da Kate Bush. E ela começa também a pensar em memórias positivas que ela teve com eles. Principalmente porque o Lucas tinha acabado de reclamar que ele não queria uma carta dela porque ela tava ali e ela podia falar com ele. E assim, gente, essa cena da Kate Bush, ai, é icônica. E aí ela acorda, o Lucas abraça ela dizendo que achava que tinham perdido ela. E a Max desenha o que viu na mente do Vecna, porque ela tava nesse cenário vermelho, que era o imaginário dele. E a Nancy percebe que eram partes da casa do Victor Creel, e aí ela monta, né, esse desenho. Então eles decidem ir na casa do Victor Creel, e a Max fala que viu aquele relógio que tá na casa deles. O Steve encontra uns frascos de aranha, só que ele se assusta na situação e a Nancy ajuda ele, rola mais um climinha. E também entre a Max e o Lucas, que fala que tá feliz que ela tá lá, que sentiu saudade, né, dessa interação. E eles acabam indo pro sótão e percebem que a luz começa a piscar bem forte e que o Vecna tá lá, só que no mundo invertido. Enquanto isso rola, o Ed é descoberto pelo time, né, de basquete, e ele tenta escapar de barco, mas o Jason vai até atrás dele, o Patrick também, e o Patrick é pego nesse momento. O Jason fica em choque e acredita que o Ed tem a ver, principalmente porque ele tava lá naquela situação também, além da situação da Chrissy, que não sabe como ele fez, mas que ele tem culpa. E aí a comunidade tá brava, né, porque o caso não se resolve, e o Powell, que se tornou o xerife depois da suposta morte do Hopper, fala pra galera ter paciência. O Jason interrompe, mete o pânico satânico e movimenta a cidade e fala que quem são os culpados é o Hellfire Club. E aí as mães, né, veem os seus filhos ali nas fotos e elas se unem, né, preocupadíssimas. E o Ed, ele vai pra pedra da pegação que o Steve popularizou assim. Só que o Dustin fica bolado porque ele tá seguindo a orientação do mapa e não é a mesma coisa da bússola. E aí ele percebe que muito provavelmente tem um portal ali, por causa daquela questão do campo eletromagnético que altera, né, a direção da bússola. E que assim eles teriam acesso ao mundo invertido e conseguiriam chegar no Vecna. E aí eles decidem ir de barco no local que o Patrick morreu, que teria o portal ali. E essa cena ela é muito engraçada porque o Dustin chama de Watergate, tem essa piada, né, no inglês, porque é um portal e água e tem o caso, né, o Watergate. E quando os meninos estão discutindo como o Steve tá peludo, a Max pede pra ver ele no binóculo e causa um desconforto assim no Lucas. Let me see. What? Aí o Steve, né, ele tava se preparando pra pular, a Nancy fica meio babando ali nele, e a Robin só de olho, e aí ele volta pra avisar que de fato tinha um portal lá, só que ele é puxado por uma videira, que joga ele no mundo invertido. A Nancy não hesita, ela pula, a Robin também, o Ed fica sem reação e pula também, e o Steve é basicamente dilacerado pelos Demobats, só que eles chegam a tempo pra ajudar. E aí eles até falam, né, desse negócio de colmeia, pra não pisar nas videiras, que seria como pisar no Vecna. O Ed também fala assim, ó, a Nancy não hesitou lá em pular do barco, hein? Eu só pulei porque ia ficar mal pra mim. E a Nancy fala pra eles irem na casa dela, porque ela teria armas lá, então eles teriam como se proteger. Só que quando eles chegam lá, ela percebe que o mundo invertido tá parado no dia que o Will foi pego. Então ela não tinha as armas ainda. Em meio disso, a Max tenta tirar a atenção do que estava acontecendo no lago e chama a atenção da polícia. Aí eles falam que eles estavam fazendo uma caminhada noturna, estavam pensando em nadar no lago, mesmo depois de acontecer uma morte. Eles estão todos lá na casa dos Wheelers, né? E aí o Steve ouve a voz do Dusty, percebe que eles estão lá e fala pra eles se comunicarem como o Will se comunicava com a Joyce, pelas luzes. E aí com o brinquedo da Holly, eles falam pra eles irem lá pro trailer do Ed, que lá teria um portal. E é quando tem também aquela transição super maneira das bikes, tanto das crianças quanto dos adolescentes, né? Eu amo essa cena.
E aí eles pulam, né? E na hora que a Nancy vai pular, o Vecna pega ela e ela entra em transe. E ele fala, né? Ah, Nancy, você estava me investigando, então eu vou te mostrar a verdade. Você quase chegou perto. E aí a gente tem o real contexto do que aconteceu tanto em 1954 quanto em 79 no massacre do laboratório, que é uma narrativa paralela entre ela e a Eleven. Ele fala que quando ele era criança, ele encontrou a noção de propósito quando achou um ninho de viúvas negras, que ele acha que são criaturas incompreendidas e que são predadoras, que elas se alimentam do que tiver, e que os humanos causam problema na ordem natural das coisas, e que basicamente as pessoas elas só estão esperando a hora de morrer. E ele complementa falando que os pais até pareciam pessoas boas, mas que não eram. E aí ele fala do pai dele que quando ele foi pra guerra, ele tinha dado ordem pra explodir uma casa, só que era uma casa familiar, que ele não verificou, e lá tem a situação do bebê pegando fogo. E ele fala que a mãe dele sabia de alguma forma os poderes que ele tinha e por isso ela menosprezava ele. E ele passou por vários médicos, isso inclusive tem um contexto na peça, tá? Que é muito dolorido ali pra ele. E como ele não aguentava mais, ele matou seus pais. Só que nesse dia que ele matou os pais, como ele entrou em coma, o Brenner pegou ele, por isso, né, ele foi dado como morto. E aí ele se tornou esse experimento número 1 e passou por mais dor e sofrimento. E que quando o Brenner percebeu que ele não conseguia controlar ele tentou replicar ele. E ele meio que conseguiu quando a Eleven nasceu, né, e ascendeu. E aí a Nancy retorna e diz tudo que ele mostrou, inclusive coisas que ainda iam acontecer. O Steve acha que é só pra colocar medo nela. Ela disse que também ouviu as 4 badaladas do relógio. E eles tentam de novo ligar na Califórnia pra tentar chamar a Eleven de alguma forma e não conseguem, e eles não acham que é coincidência, que algo tá acontecendo lá também. E a Nancy diz que quer voltar, só que dessa vez preparados, e a Max concorda e fala que ela poderia ser isca, até porque ela saberia como sobreviver. Eles roubam o trailer de uma família, e o Steve até compartilha com a Nancy que o sonho dele era ter uma grande família com 6 crianças e viajar o país, né, em um trailer desses. E ela adora a ideia, só acha bizarro, né, ter 6 crianças, e ele fala que tem experiência suficiente por causa das crianças. O Lucas tenta convencer a Max a escolher outra pessoa, só que ela fala que seria injusto com essa pessoa, que ela não saberia com o que tava lidando, e já ela sabe, e que ela tem um pensamento feliz pra usar, e que o Lucas tá inserido nele. Depois a gente descobre que era aquela cena fofíssima quando ela deu o selinho, né, no Lucas no baile de inverno. E daí eles vão numa loja de armas, né, pra comprar tudo que precisa, e o time de basquete tá ali em peso, o Jason vai super pra cima, assim, da Nancy, e também é um momento que a Robin vê a Vicky com o Dan. E o que eles têm como plano, né? A Max iria atrair ali o Vecna, e ia ganhar o máximo de tempo que conseguisse, com as memórias boas, e quando o negócio ficasse um pouco mais esquentado, daí o Lucas colocaria a Kate Bush pra ela ouvir, e a Erika fica do lado de fora pra se comunicar com todo mundo, tanto pelo rádio quanto com o Lucas pelas luzes, porque eles não podem fazer barulho lá na casa, porque o Vecna ia saber o que tava rolando. Enquanto isso, Dustin e o Ed iriam atrair os morcegos pra fazer com que o Steve, a Nancy e a Robin conseguissem entrar na casa, e que quando o Vecna se conectasse com a Max, como ele ficaria num momento frágil, seria quando eles queimariam ele ali diretamente, atiraria nele. O plano dá mais ou menos certo. Até porque o Jason chega e começa a brigar com o Lucas, e ele quebra o Discman, ou seja, não teria mais como usar a música. Mas a Eleven, ela se conecta mentalmente também com as memórias da Max, então ela tem meio que o mesmo acesso que o Vecna, inclusive os dois batalham ali na memória. O Ed e o Dustin não conseguem conter os Demobats, porque eles tentam se proteger ali no trailer e eles encontram acessos, e quando eles decidem voltar, o Ed quer dar de herói. O Ed tem toda uma questão sobre ele sempre fugir das situações, e essa situação que era pra ele fugir, ele não foge, e aí ele decide não fugir e ser um herói que ele achava que não era, e os Demobats pegam ele. Gente, essa cena traumatizou gerações. Ele deixa só o Dustin voltar e ele sai correndo pra ganhar mais tempo ali com os Demobats, até porque nesse momento a Nancy, o Steve e a Robin estavam pegos pelas videiras ali do Vecna, e a Eleven também, ela é pega pelo Vecna, e quando o Mike percebe que ela tá com dificuldade, é quando ele finalmente fala que ama ela, que ele tem muito medo de perder ela, de perceber que ela não precisa dele, que ele nunca amou ninguém assim, que ele devia falar diversas vezes. É um momento muito, muito fofo. O Will também, né, chega e fala que ele é o coração pra ele dominar ali a situação. Só que nisso, o Vecna pega a Max e o Lucas começa a ver ela quebrando. Gente, essa cena é tão forte. E aí o Mike continua incentivando a Eleven até pra mostrar que ela é capaz, até porque se a Eleven tem poderes similares, ela conseguiria reverter algumas situações. Então ela consegue tirar ali, se desvencilhar das videiras, e aí ela joga o Vecna longe, e nisso a Max também se desvencilha. E como o Murray tá queimando os Demogorgons lá na Rússia, o Vecna também
também fica enfraquecido e é quando solta a Nancy, o Steve e a Robin, que vão ali pro sótão e começa a atacar molotov nele, e a Nancy mete 5 tiros nele. É muito forte essa cena. E aí quando ele começa a queimar, ele sai da própria memória. E aí, gente, pra mim, eu acho que essa é uma das cenas mais fortes real, assim, da série. Eu choro todas as vezes que eu vejo, que é a Max falando que ela não tá pronta pra morrer, que ela tá com muito medo e ela morre. E aí, com isso, os portais se abrem ali na cidade, eles se conectam, causando uma grande fenda, né, em Hawkins. Mas a Eleven decide que a Max não vai morrer e ela tenta reverter essa situação, e é quando a Max fica em coma. Depois o Lucas fala até que ela morreu por 1 minuto e que os médicos nem sabem explicar como que ela conseguiu sobreviver e que não sabem também se ela sai desse coma. E aí sai em toda a mídia que o Ed, ele era o principal suspeito desses assassinatos que estavam rolando em Hawkins. Também associa, né, a rituais satânicos e tal. Mas o Dustin fala pro tio que o Ed morreu e morreu como herói, inclusive tentando salvar essa cidade que tanto odeia ele. A Robin se reaproxima da Vicky e é quando ela descobre que ela terminou o namoro. E aí todos conseguem, né, voltar ali pra Hawkins. E a Eleven se emociona quando ela vê o Hopper de volta. Mas tem um ponto importante que o Mike fala pro Will, que a Eleven nunca perdeu e que ela começou a acreditar no que o Brenner tinha falado, que ela não estava pronta. E aí o Mike fala, vamos torcer pra ele ter morrido, mas o Will já fala, não, ele continua vivo, eu continuo me sentindo conectado, que desde quando ele retornou ali pra Hawkins, essa conexão se tornou mais forte. E aí, gente, a cidade claramente está em estado crítico. A gente vê umas flores que estão morrendo. E entre as fumaças ali dos portais, a gente consegue ver alguns raios do mundo invertido. Agora, gente, uma pequena review básica de quem reviu aí a série. Gente, o primeiro episódio é muito intenso, sério. E é extremamente pesado, principalmente como eles dão ênfase, né, nos ossos quebrados. É muito forte. Eu acho que essa temporada ela chega a ser mais forte que a segunda, e a segunda eu já achei bem forte reassistindo. E, meu Deus, ela me lembrou sensações que eu tive quando assisti pela primeira vez. E, gente, é muito doido, que nem eu comecei o vídeo falando, como que pode alguém saber que vai acontecer e chorar nas mesmas situações, sabe? Tipo, eu chorei na carta do Hopper na 3ª temporada, mesmo sabendo que ele tava vivo. Chorei na cena do cemitério, chorei com o Ed, chorei com a Max falando que não tava pronta pra morrer. Principalmente nessa parte, gente, essa cena pra mim, ela é fortíssima. Se eu assistir 10 vezes em seguidas, eu vou chorar em todas. E outra coisa que eu não tinha me ligado tanto é que a Max, ela tá no imaginário do Vecna. Isso é um negócio muito pra prestar atenção. Tipo, não é uma outra dimensão, é o imaginário dele. Tanto que ele pergunta, né, como que ela acessou, o que que ela faz lá. E é muito doido, porque assim, a gente tem 2, 3 anos, né, entre temporadas, da 4ª pra 5ª, eu digo, e tinham muitos detalhes que eu tinha esquecido e que enriqueceram muito. Gente, assistir as temporadas seguidas, assim, e com a perspectiva de que o Vecna tava conectado desde o início, muda tanta coisa. E sabe um negócio que reassistindo também todas, que eu percebi e eu gosto muito? É um recurso narrativo que eles utilizam, que nem sempre eles vão dar ênfase pra um personagem muito, nem secundário, é terciário. Eles constroem alguns paralelos e depois dá cara ali pras pessoas. Por exemplo, a Tammy, né, que canta aqui, e ela foi um foco de conversa do Steve e da Robin, falando como que ela cantava, e aí parecia um Muppets, e aí vira piada nessa. Então é uma presença ali de personas que existem em Hawkins que eles podem usar em alguns momentos. E eles fazem isso em todas as temporadas. Achei muito legal. Enfim, gente, essa temporada, assim, ela é sensacional. Se pá, é a minha favorita. Apesar de, até uma crítica aqui, tem arcos que eles se prolongam muito. A parte da Eleven, eu acho que ela é prolongada. A da Rússia dava pra ser 5 minutos, tô brincando. Eu acho que tem umas coisas que se prolongam, sim. Que aí você sente mais quando você assiste, sei lá, uma segunda, terceira vez. Mas ainda assim, é uma temporada extremamente importante, porque é onde ela conecta o principal e muito importante pra 5ª, gente. Pensando em perspectiva, inclusive que a gente viu nos trailers, nossa, tem algumas coisas que mudaram aqui na minha cabeça. Mas eu quero saber de vocês, tem mais algum detalhe que vocês lembram e eu acabei não falando aqui, vocês consideram importante? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!